se alguém entre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e profeta, tampouco vos deixarão convencer, ainda que suscite alguém dentre os mortos. Parece que ele, quando Abraão vai falando, ele vai dizendo assim, olha, ele recebeu coisas boas aqui, ele recebeu coisas boas e agora ele está sendo atormentado. Claro. E o outro não recebeu, que estava lá pobre e ansiava, mas hoje ele é consolado e ele é atormentado. O que que é essa palavra, tirando ela do contexto, ou colocando ela aí, se você tira ela do contexto, por que um foi condenado e o outro não foi? E eu gostaria que você me respondesse aí. É porque um recebeu e o outro não recebeu? É o que o texto está dizendo, me diga aí. Na realidade, o texto propriamente diz que um era rico. Aparentemente, se eu for levar o pé da letra da forma literal, parece, né, que ele está dizendo que o cara, porque era rico, foi condenado. E não é verdade sobre isso. Ele só está dizendo, olha, você teve muito, comeu bastante, mas ele, o rico, deixou o pobre fora do portão. No texto está dizendo que ele deixou o rico fora, o pobre fora. Então, tipo assim, por mesquinharia, ele deveria, que eu não conheço quem era o rico, né? Mas ele deveria ter uma vida que não era tão de compaixão. Era um cara que deveria viver a vida dele, poderia ser ranziza, poderia ser alguém ruim, que ao ponto de ser condenado. Não por ele ser rico, porque senão a gente vai entrar naquela teoria, né, que é a do fatalismo, que o cara ser rico, quem é rico, aí já pega junto com o texto lá do jovem rico, né, que não quis dar tudo para os pobres. Isso é uma mentira. Isso, cada um tem uma história separadamente. A do rico, o que eu entendo aqui, é que o texto começa já dizendo assim, e o rico tinha tudo e deixava o pobre, e no caso que era Lázaro, fora do portão. O que o texto está dizendo? É que ele poderia ter dividido com alguém. Eles se conheciam. Sim. Ele passava pelo portão. E aí que a gente entra na investigação da palavra. Ele conhecia. Ele passava por lá. E ele via por que ele não chamava uma vez. E aí Deus olhou com misericórdia. E aí entra aqueles velhos textos, né? Que se Deus usar... Ele usa de misericórdia, não é verdade, para quem precisa de misericórdia. E quem não precisa, quem não usa de misericórdia para com alguém, também não vai merecer essa misericórdia. Então o texto parece que diz que ele parece, mas não é, que é porque ele era rico. E entenda, pessoal, a riqueza, ela é de Deus. Ela é de Deus para qualquer ser humano, né? Não é à toa que eu costumo ver, pastor Pedro, e eu vou entrar até um tema que foi semana passada, e aí o senhor pode falar com propriedade sobre isso. As pessoas usam o texto para dizer que eu tenho que ser miserável. E não é isso. Eu não creio nisso. Se o rico era rico, nem tendo Deus, ele tinha dinheiro, por que o pobre não pode ter dinheiro se ele trabalhar? A gente costuma dizer, né? As pessoas têm que separar as coisas. A pessoa é condenada não porque ela tem dinheiro, ela é condenada pelo aquilo que ela procede diante de Deus. É isso que eu penso assim. Se ele é ruim, ele é um matador, se ele é um adúltero, se ele é esse tipo de... não segue os preceitos. Não estou falando de viver por lei, mas ter Jesus no coração. Porque quem tem Jesus é como eu falo. E aí eu entro até, pastor. Se o senhor, sem Jesus, o senhor é bom... Eu sem Jesus, eu não presto para nada. Mas tem gente que não tem Jesus e é bom. Não, mas ninguém é bom diante de Deus. Ninguém é bom. Mas, veja bem, o que eu vejo desse texto aí? É porque realmente, nessa época, era a lei. Ele estava falando para judeus, certo? Certo. E ele tinha que cumprir a lei. Então, não cumpria e não tinha, aí você colocou misericórdia. A misericórdia, ela vem com Jesus. Lógico que desde lá do Éden já tem a misericórdia de Deus. E essa bondade,
era egoísta, só queria para si, não dava atenção aos preceitos da lei, não cumpria a lei, porque a partir do momento que ele não cumpria, quando eu estou dizendo, não é o pé da letra, é com amor, porque ela vai também falar isso, amai o teu pai e tua mãe, amai o teu próximo, entendeu? Amai. Então, quer dizer, ele não amou, então ele não estava cumprindo o preceito, mesmo da lei em si, dos 10 mandamentos, ele estava cumprindo. Por causa dele não ter cumprido, eu sei que ninguém cumpre, mas tem um esforço para isso se acontecer. Já valia alguma coisa para aquela situação. Então ele não fez caso. Ele não fez caso de Deus. Ele não quis Deus. Ele ignorou. Disse: eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Eu não preciso fazer. Então no coração dele havia essa maldade do egoísmo, de não querer dividir, de não se compadecer, né? Então é aí. Sabemos que hoje todos nós precisamos de Jesus. Não importa se você seja rico ou seja pobre, seja preto ou seja branco, seja qualquer condição, você precisa de Jesus para que tenha salvação em tua vida. Não há outro caminho se não for esse. Então, para desmistificar a pobreza ou a riqueza, não tem muito a ver com isso. O estado, a condição, porque posso ter, mas eu sou pobre e por isso eu vou ser salvo. De maneira nenhuma. Você não vai, a tua condição financeira não tem nada a ver com salvação. Para que eu seja salvo, eu preciso acreditar em Jesus e confessar Ele como meu Senhor e suficiente Salvador. Depois que eu tenho isso, aí sim, que eu reconheço isso e eu vou seguir o princípio. E qual é o princípio? O princípio é muito simples. Não é toda a Bíblia, mas é um princípio, que é o amar. Amar o teu próximo. O amarás estava no Antigo Testamento, mas agora é amai. É essa consciência de hoje, que eu tenho que amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A referência é Jesus. E se nós estamos com a referência, que é assim como eu amei, ele dá uma referência. E me entreguei. Então, quer dizer, essa é a referência que faz toda a diferença na salvação. Que você tem que amar, mas não é amar de qualquer maneira. Não é amar entregando alguma coisa, doando alguma coisa, ou sendo bonzinho. Não, eu dou uma cesta básica para as pessoas, eu amo aquelas pessoas porque eu dou. Não tem nada a ver com isso. Não é obra. Aí você está fazendo simplesmente obra. Mas quando você ama, é diferente. É algo... Amar não é dar alguma coisa para alguém. Amar não é fazer a vontade de alguém, de um ser humano, mas é fazer a vontade de Jesus, é fazer a vontade de Deus. E seguir os princípios que ele disse. Então eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar, eu tenho que seguir esses princípios que estava escrito na lei da pedra, mas que hoje na lei do entendimento, na tábua do nosso coração, ela deve ser enfatizada. O que você me diz sobre isso? Não, aí o senhor falou a palavra-chave, né? Esse princípio já vem lá em Deus. Era a mesma coisa. A pessoa não mudou. Não mudou nada. Independente se ele está lá no Antigo Testamento e vivia por lei, mas eles tinham que ser pessoas que tinham que amar o próximo. Sim, já está escrito lá. Já está lá. Já está lá, honrar o pai e mãe, amar o teu próximo. Justamente. Aí Jesus só resume: amar a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Resumindo, já está toda lá nos 10 decálogos, já está lá. Então, o que eu vejo, na realidade, como o senhor bem explicou, e eu não soube explicar bem direito, é que, na realidade, são questão de princípios de amor, de que Deus já deixou estabelecido desde lá do Antigo. Porque eu sempre falo, pastor, e uma coisa interessante, que os 10 mandamentos, eu sempre costumo dizer que ele não deixou como lei, ele deixou como conselho, como alguém para quem ele ama. Olha, não adulterarás. Aí por que ele diz não adulterarás? Porque ele está dizendo assim: meu amigo, se tu for adulterar, tu não queria que fizesse isso com você. Então, não faça com outro. Se tu adulterar, o cara vai te matar, tu vai acabar morrendo. Então, quem não paga a dívida, o cara vem e cobra.
É simples, são conselhos. Eu vejo, por mais que esteja lá escrito como leis, mas eu vejo como o amor de Deus deixando para conosco, sabe? Para que a gente viva, porque só não cobiça a mulher dos outros quem tem amor pelo próximo. Não é verdade? E por si só, e por si também, né? Porque quem planta colhe. É verdade. E sabe como é que eu chamo como que eu chamo a Bíblia? Quando eu não chamo ela de Bíblia, Sim. eu chamo, sabe de quê? De uma carta de amor. Oxe, verdade. É uma carta de amor. Deus escreveu para nós tudo aquilo que Ele queria que nós fizéssemos. Quer ir bem sobre a face da terra? Escolhe o bem para que te vá bem. Eu digo que Ele faz uma pergunta de múltipla escolha, só com 2 respostas. Aí Ele ainda marca a certa. Ele diz, eis que te coloco diante de ti o bem e o mal. Escolhe o bem para que te vá bem. Quer dizer, ele já marca lá, ele já está dizendo, ele já está mandando, ele faz as 2 perguntas e marca para a gente qual que a gente deve seguir. O interessante é que esse texto, pastor, e ele faz, existe vida após a morte. Para mim, e até eu trazer um dado teológico aqui para vocês, quando eu digo teológico, é de cunho sobre teologia, realmente. E existe uma regra que o pastor Pedro também sabe, ou sabe, não lembra, ou lembra, que diz assim, toda vez que Jesus fala nomes em parábolas, ele está falando que a história é real. É como se, isso é uma regra da teologia. Sim. Claro, pode ser humana, mas tem poucas parábolas com nomes, então é sinal que aquilo ali é real, é algo do que ele vivenciou, daquilo que ele vê espiritualmente. Isso me lembra de uma... A minha filha passou, pastor, e eu vou contar essa história aqui que é bem legal. Ela passou para a faculdade com 15 anos para fazer matemática na Federal. E aí eu fiquei preocupado, né? Porque minha filha é cristã, não foi bater um ano. Um ano depois ela já virou ateia. Já não acreditava mais em Jesus, com 16 anos já não acreditava mais no inferno. Aí eu peguei e falei para ela, e por isso que até decorei o texto de René Descartes, né? E eu fui estudar para mim poder conversar com ela. E eu digo assim, vem cá, minha filha. Eu peguei o isqueiro e risquei o isqueiro debaixo do braço dela. Foi uma coisa assim, mas não ia queimar, claro, ela. E eu disse, olha, se eu queimar por 1 hora aqui o teu braço, tu vai gritar, tu vai doer, não vai? E depois a ferida vai passar 1 mês até 1 minuto, vai ser uma dor horrível para ti. 1 minuto de queimar o teu braço. Mas por que você vai fazer isso? Só para entender. René Descartes, ele fala sobre isso. Que ele diz, se penso, logo existe. Era essa dor que o jovem rico, o rico, ele sentia lá embaixo, ele sentia sede, ele estava consciente. Naquele dia eu ganhei minha filha de volta. Que ela disse, é verdade, pai. E se eu falei, filho, então não deixe se abandonar, porque nós temos uma regra de fé, de vida. Porque o que acontece, pastor? O texto é para justamente, ele tem 2000 anos esse texto, é para desmistificar mesmo essas pessoas que são contemporâneas, porque mesmo que fale de René Descartes, ele vai falar do lado do ano 1300, 1400, e o cara é contemporâneo nosso, bem dizer. E Jesus já vem falando isso muito antes do que sobre essa situação da consciência. E mais me vale uma coisa que o próprio rico, ele fala sobre que a gente fala, o texto não diz que o Lázaro fala, mas ele pede, diz assim, olha, Senhor, vai lá, pede para Lázaro voltar lá de cima, né, como se fosse um abismo entre em cima e embaixo, para que ele fale para os meus irmãos lá, Aí Jesus, não vou pedir para ele. Então, o sinal que ele só não falou, mas ele estava consciente que ele podia falar. Ele vê de um abismo para o outro. Aí agora me veio uma dúvida. A gente pode ver, será? Eu acredito que a gente vai poder ver no mundo espiritual, né? Eu não sei, eu não lembro agora o texto, mas depois do juízo final, no tempo em que o inimigo ficar preso, ele vai ter um monumento do sofrimento diante das pessoas, para que eles nunca esqueçam
que se eles tivessem desobedecidos, eles poderiam ir para lá naquela do 1000 anos, depois do 1000 anos, depois da situação lá, que vai ser solto novamente o inimigo e ele vai depois voltar. Depois da grande tribulação. Da grande tribulação e tal. Então, quer dizer, com certeza tem essa consciência, tem essa situação. Não acaba, não aniquila. Ele vai ser eterno. E será eterno. Eu não posso usar aquele termo que vai dizer que ele vai queimar a terra até não restar nem raiz nem rama. E a Igreja do Sétimo Dia acaba usando isso como que, olha, quando acaba que não vai haver nem raiz nem rama, ele coloca isso como na alma do ser humano, que ela vai ser extinta e não vai ter mais consciência de coisa nenhuma. Já creio que seria uma questão mesmo material, né? Mas não espiritual, porque aquilo que é espiritual, ela é eterna, a alma ela é eterna. Exatamente. Então, não se acaba de maneira nenhuma, não é eterno. E o que é eterno, a própria ciência, ela vai dizer o que é eterno. É aquilo que não tem começo e nem terá fim. Então, é isso. E como nós somos Nós viemos do Senhor através do sopro eterno que é dele, do fôlego divino que nos deu, então isso não vai acabar nunca, não acaba. Aquilo que é perfeito, criado em Deus, não acaba jamais. Agora, isso é alma, isso é consciência, isso é... Sim. É o que nos faz, é o que dá vida a esta matéria, né? Essa matéria move, né? Que é o que move. É aquela centelha de vida que os cientistas já fizeram, né? Na hora que a pessoa morre, sai algo dentro e a partir dali dele é uma energia e a partir dali ele não se move mais, não tem nenhuma situação. Para vocês pesquisarem, pesquisa no TikTok, existe uma centelha de vida quando o óvulo é fecundado. Você já viu? Certo, sim. Você já viu? Sim. Quando o espermatozoide entra no óvulo, pastor, ele emite uma luz. É como se fosse ali começa a vida. Exatamente. Então é a centelha de vida mesmo, naquela hora. Só que o que eu quero falar aqui agora, antes de ter caído ali, e... eu quero falar daquilo que explodiu minha cabeça ainda agora aqui, que eu falei para o senhor. O abismo. Fora o abismo, mas o que me fez também pensar, para desmistificar muita gente que acha que ser pobre vai morar no céu, o que o senhor falou. Isso me chamou a atenção. Se ser rico leva para o inferno, então ser pobre leva para o céu? De maneira nenhuma. Mas porque eu posso interpretar o texto dessa maneira. E ajuda muito os caras que dizem que da teoria, como tem teologia da prosperidade, tem a teologia da pobreza. Porque o cara diz assim, não, eu sou pobre, se Deus quiser, se Deus... É como, aí vai usar o calvinismo, né, que Deus sabe de todas as coisas, e que diz assim, não, que Deus escolheu para ser pobre, Deus para ser rico. Não, gente, eu não creio. Determinismo. É o determinismo. Não existe isso, porque Deus deu para cada um 2 braços, 2 pernas, para trabalharem. Esforça-te. Que eu te ajudarei. Esforça-te que eu te ajudarei. É um texto. O que o senhor pode me falar um pouco sobre isso? Essa questão que me chamou muita atenção. Porque o pessoal fala muito da riqueza, mas quer dizer que não, a teologia da pobreza pode ser aceita. Eu tenho que ser pobre para poder morar no céu. De maneira nenhuma. Não, essas duas coisas, o que há, a grande diferença, a situação é que aquele que confia na riqueza, se você colocar, se ele for o teu, você não pode agradar 2 senhores, ele vai falar nesse texto, ou agradar a um, ou vai desagradar o outro. Mas o que ele está falando? Olha, você não pode confiar, porque é algo passageiro. A riqueza é passageira para nós. Aquilo é eterno. Você não pode não pode confiar em algo que te foge pelos dedos. É temporal. E algo que é atemporal. A eternidade é atemporal e não é temporal. Então eu não posso me dedicar e
ficar completamente iludido, envolvido na riqueza. Porque de quem é a riqueza? Eu sempre digo que eu ouvi um texto que é muito legal num outro livro, que eu não lembro o nome agora, Sim. que ele diz assim, de quem é a riqueza? E de quem é a pobreza? Quem foi que produziu a pobreza e de quem é a riqueza? Você sabe responder? Não, nem me pergunte, porque eu sou Então, péssimo. veja bem, como o texto diz, de Deus é a terra e e tudo que nela há. Então, tudo é de Deus, certo? Sim. Agora entrou o pecado. E com o pecado entrou o medo. E o medo entrou a pobreza, a miséria. Então é a separação, porque Deus é a riqueza, é o resplendor da sua glória. Aí vai ter até o texto que vai dizer ruas de ouros, muros de cristais e tal, algo que a gente pisa em cima, que a gente dá muito valor aqui, nos levando a refletir essa situação. Então eu não posso valorizar um ouro que é perecível, que é algo que é passageiro, é em detrimento do amor que é eterno, que o Senhor colocou no coração, dentro do coração de Deus. Então, eu te contar a historinha que eu li nesse livro, Sim. que era um missionário africano, que ele foi convidado para ir até aquela ilha onde tem a corrida de Fórmula 1, o Principado de Mônaco. Sim. Ele foi ali e, ao chegar, aterrissou no aeroporto, pegou o veículo e saiu e começou a olhar para os navios e para aqueles catamarãs e para aquelas Sim. lanchas, e ele começou a pensar assim, ele disse: já pensou, eu com esse dinheiro, Deus, se eu vendesse um desses catamarãs aqui, eu sustentava tantas mil crianças por tanto tempo. E se eu vendesse esse aqui, eu venderia... Até que o Espírito Santo falou no coração dele: ei, tu tem que se revoltar contra a pobreza, não é contra a riqueza. Porque de quem é a riqueza? A riqueza é minha e eu dei a eles. Entendeu? Sabe o que está escrito na Bíblia? Os talentos, 5 talentos que ele Sim. deu para um, 3 para outro e 1 para outro. E um enterrou e foi condenado. É a mesma situação. É o medo, né? É o medo. Então, quer dizer... É de Deus, a riqueza é de Deus, a pobreza, a sujeira, a miserabilidade é do diabo. Então todo miserável que a gente até ouve dizer assim, a minha avó dizia: olha, é preto, mas é limpo, é encardido, mas é limpo. Ela não Sim. tinha o equipamento tudo para lavar e Sim. tal, aquela situação, mas é limpinho, não é rasgado, é costurado, é tratado com cuidado. Então, quer dizer, pobreza não quer dizer sujeira. Sim. Então, Deus não quer sujeira. Inclusive, lá no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto Sim. e as pessoas começaram a fazer cocô do lado de fora do lugar onde foi estabelecido, Deus marcou que iria falar com ele e não veio. Moisés sobe lá e pergunta: Senhor, o Senhor marcou e disse que vinha e não veio. E o povo lá disse: olha, vai lá, limpa tudo, estão fazendo sujeira fora do lugar, coloca tudo no lugar, em terra, limpa todo mundo que eu vou descer para falar com eles. Então eu não desço na miséria, na sujeira. Você verifica que todo drogado, todas essas pessoas que estão em dificuldade, eles não tomam banho, eles estão sujos, e eles vão, quanto mais... eles estão debilitados, mais longe de Deus é essa situação, eles vão mais para a sujeira, mais para o meio daquilo que é podre, para o meio da podridão. O Senhor não, o Senhor é limpo, é branco, é luz, por isso que o outro é escuridão. Então pecado significa tudo isso.